Olá pessoal, quero pensar com vocês hoje um tema novo que é a filosofia paulina. Nós vamos estudar sobre esse grande apóstolo, esse grande pensador, teólogo, que teve uma expressão máxima dentro do cristianismo de origem judaica. Paulo, de origem judaica, se tornou o maior divulgador das ideias do estilo de vida que é hoje conhecido como cristianismo. Paulo de Tarso, essa é uma cena do filme Paulo Apóstolo de Cristo, de 2018. Paulo nasceu aí no ano 5, mais ou menos, da nossa era, em Tarso, que hoje seria a atual Turquia, e faleceu em meados do ano 67, martirizado em Roma. Quando nós falamos de filosofia, nós estamos falando de uma maneira de interpretar a realidade, de pensar a realidade, questionar a realidade, mudar a mentalidade, rever mentalidades e mudar estilo de vida. Isso foi aquilo que Paulo fez em suas cartas, em seus escritos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, com os grandes filósofos que produziram ideias que revolucionaram o seu tempo. Paulo também produziu uma filosofia, um pensamento que chegou até os nossos dias. E essa ideia do que é filosofia, nós podemos começar definindo o que é filosofia no sentido etimológico. Filosofia é esse amor à sabedoria, esse desejo de crescer, né? De chegar no próximo nível como ser humano, como pessoa, de intelecção, de emoção, de entender o universo, o seu lugar no universo. Então hoje nós entendemos que uma pessoa que age com sabedoria, uma pessoa que é inteligente na sua fala, no seu comportamento, é inteligente nas suas escolhas, é uma pessoa que tem amor à sabedoria. E quando nós vemos e presenciamos pessoas que agem sem sabedoria, quase sempre as suas decisões são fadadas ao fracasso e o lamaçal e o pântano e a derrocada é quase sempre eminente. E quando nós falamos do apóstolo Paulo, ou do filósofo Paulo de Tarso, nós estamos no contexto do helenismo e nós temos as escolas que estão aí ainda em voga no tempo do apóstolo Paulo, do filósofo Paulo. Então nós estamos no contexto do helenismo, né? Então nós temos as escolas estoicas, epicuristas, o pirronismo com o seu ceticismo exagerado, né? Então é nesse contexto que está o pensamento e a escrita de Paulo. E nós encontramos também nesse período filósofos que seguem essas correntes. Os nomes mais famosos que seguem essas correntes do helenismo é Rufo, Sêneca, Epiteto e o Plutarco. Dentro dos escritos paulinos nós podemos ver com muita clareza conceitos de ética, de estética, de antropologia, conceitos de metafísica e de epistemologia, que são áreas da filosofia, mas estão presentes dentro do pensamento e da filosofia de Paulo. A filosofia paulina influenciou tanto a cultura grega, os povos gregos, os povos romanos e os próprios judeus. E chegou aos nossos dias o seu arcabouço teórico, as suas ideias teológicas, as suas ideias filosóficas, os seus escritos continuam impactando a sociedade até os dias atuais. No Brasil nós temos um estado, né, estado de São Paulo, que é homenagem ao apóstolo Paulo. E também temos um time, dentre outras influências, né, que nós temos muito forte das ideias de pensamento de Paulo, o filósofo, o apóstolo, né, de Cristo. Paulo foi um dos maiores, com certeza, um dos maiores pensadores do cristianismo. Foi Paulo quem ele condensou com muita clareza, com muita riqueza de detalhes, a fé, a explicação, né, o questionamento das ideias sobre Jesus Cristo. E ele, Paulo, conseguiu fazer essa síntese para povos pagãos ou gentios, como alguns historiadores se referem, né, aos povos que não são judeus, né? Paulo é o apóstolo, é o filósofo dos gentios, aqueles que não eram judeus. E Paulo foi discípulo nada mais, nada menos do que um dos maiores rabinos da sua época, era Gamaliel. Paulo escreveu 13 cartas ou 13 epístolas, segundo algumas tradições. E a filosofia paulina propõe o quê? Uma nova maneira de pensar a fé. Essa é uma vertente que a gente pode ver com muita clareza nos escritos de Paulo, né? E quais são essas cartas que Paulo escreveu, essas epístolas que Paulo escreveu? Paulo escreveu carta aos Romanos,
1 e 2 Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, carta a Tito e carta a Filemão. E nessas ideias estão condensadas todo o seu pensamento, todas as suas ideias, toda a sua filosofia, seja na dimensão ética, antropológica, estética, seja na dimensão moral, de conduta, de experiência com o transcendente, de transformação pessoal, de metanoia. Então, nessas cartas, Paulo condensa todas as suas ideias. E a filosofia de Paulo certamente é uma filosofia que transformou o mundo, né? Nós entendemos o mundo que a história antes e depois de Cristo, mas nós podemos entender a filosofia também antes e depois de Paulo, antes dos escritos de Paulo, porque os escritos de Paulo certamente veio impactar toda a mentalidade do helenismo, da cultura romana, da cultura judaica, e essas ideias perpassam aí muitos e muitos anos, chegaram aos nossos dias, e essas ideias continuam ainda transformando mentalidades, transformando vida. Uma coisa que a filosofia de Paulo deixa muito claro, né, é esse cuidar da nossa espiritualidade, cuidar da nossa interioridade. Lembrando que Paulo está no período de transição, de crise, né, da sociedade greco-romana, uma sociedade em crise. Então Paulo está propondo e propõe para o seu tempo e propõe para os nossos dias, né, esse cuidar da espiritualidade, cuidar da interioridade, que é algo que é muito forte nos nossos dias. Hoje, o ser humano precisa cuidar dessa dimensão tão fundamental, que é o cuidar da espiritualidade e da interioridade. Essa é a nossa primeira aula de introdução à filosofia de Paulo. Te espero na próxima aula. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço. Não perca aí as aulas sobre a filosofia de Paulo, o apóstolo, o grande filósofo do cristianismo.